Olá, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade e veiculado pela TV Educativa Prevê de Bauru. Ele está de volta. Esteve conosco tempos atrás, gravando um excelente trabalho conosco, e ele vem nos trazer agora mais esclarecimentos sobre o tema religião. Estamos falando de Carlos Eduardo Luz. Alô, amigos, é uma satisfação estarmos de volta aqui, tendo essa oportunidade do Sidney, da TV Prevê, do Centro Espírita Amor e Caridade, em falarmos sobre um assunto importante que nos importa, não nessa realidade material que vivemos, mas, com certeza, quando chegarmos ao outro lado da vida e lá compreendermos aquela realidade e que possamos, então, assim, estarmos familiarizados com o que acontece lá. E estarmos também otimistas, porque para o Espiritismo, a morte como fim, como fim da linha, não existe. Ela é uma transição para a realidade espiritual e de lá, pela via da reencarnação, nós voltamos a essa nossa realidade material, sempre aprendendo, sempre agregando valores ao espírito imortal que todos somos. Bem, Carlos, no programa anterior você falou para nós, de uma certa forma, você provou para a gente que o termo religare, de onde surgiu a palavra religião, que é tornar a ligar o homem a Deus, que ele se encaixa à doutrina espírita, porque pela sua filosofia nós aprendemos por que fazer, por que estamos aqui e que a nossa vida será melhor se nós formos melhores também. E depois você nos falou que o espiritismo é a revivescência do cristianismo, buscando as suas origens. Aliás, você citou aqui que o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que um código moral ecumênico que pode ser aplicado em qualquer religião, em qualquer parte do mundo, qualquer pessoa, porque só fala no bem, fala na justiça, no amor, ao perdão. Agora, Carlos, uma coisa que ficou para trás no programa que gravamos com você foi a questão das penas eternas. Ora, em várias partes da Bíblia, nós temos ali citações de espíritos que são encaminhados para o inferno. Carlos, o inferno eterno existe? Essa é uma ótima questão. Isso aí, a gente tem várias maneiras de compreender que realmente não existe. Uma primeira maneira seria simplesmente pela lógica, pela racionalidade, pelo entendimento, né, de que se Deus é Pai de amor e de bondade, e tem entre os atributos que ele tem, os atributos de perfeição, se nós admitirmos que alguém foi para o inferno, a gente poderia considerar que seria um fracasso de Deus, que não conseguiu realizar um trabalho que se ele é pai e ele é pai de amor, ele queria que a gente ficasse na felicidade eterna junto com ele. Se ele não conseguiu fazer isso, ele não é onipotente, né? E se ele não sabia que podia fazer isso, ele não seria onisciente. Então, e assim vai, né? Então, conclusão. A questão do inferno como penas eternas é coisas que vieram do paganismo, heranças que foram incorporadas, mas que não tem nenhum nexo e nenhuma conexão com os ensinamentos de Jesus no seu Evangelho. E o pessoal daquela época precisava botar medo mesmo nas pessoas, né, Carlos? Porque senão eles não eram respeitados. Era uma ideia que ela permeava as religiões e sempre permeou. Uma maneira de garantir a presença dos fiéis é pelo medo, né? Mas na religião de Jesus,
Não tinha nada disso. É a religião do amor, o amor ao próximo. O próprio Jesus considerava Deus como o Pai amoroso, misericordioso, né? Exato, e não era mais aquele Deus dos exércitos, vingativo, aquele Deus que passava a fio de espada toda uma população lá. Tudo que tivesse fôlego. Tudo que tivesse fôlego, tudo que respirasse, inclusive até os animais. Então o Deus apresentado por Jesus não era esse Deus vingativo, né? Então essa ideia, né, desse Deus que é vingativo, que condena alguém a uma pena eterna, é isso aí. O Espiritismo, ele demonstra que seria impossível isso. E mais ainda, os Espíritos nos falam de que existe sim um inferno, mas ele não é permanente, ele não é eterno. Nós criamos esse inferno por nossos pensamentos, pelos nossos valores, pela maneira pelas nossas ações. Nós criamos em nossas mentes situações que geram em nós sofrimentos que nós poderíamos considerar como equivalentes aos descritos pela literatura do que seria o inferno. Mas esses sofrimentos, eles são criações nossas, pelas nossas posturas. E esse próprio sofrimento, ele vai aumentando em intensidade na justa medida de nos despertar para que nós voltemos ao caminho do bem, para que nós possamos adequar os nossos projetos de vida ao projeto cósmico de Deus, que não é outro senão aquele de vivermos em harmonia com os nossos semelhantes e nessa harmonia chegarmos na unidade de Deus, nosso Pai, e convivermos com Ele após o aperfeiçoamento nosso moral e intelectual durante várias encarnações. Então é essa a proposta do Espiritismo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco, já que ele está provando para nós que o inferno eterno não existe, seria a negação da misericórdia de Deus, mas eu quero saber uma outra coisa. Essa história de reencarnação é a mesma coisa que ressurreição? E outra coisa, se eu estou reencarnado, por que eu não me lembro das vidas anteriores? Não saia daí. No instantinho estaremos de volta com a continuidade do programa Despertar. Hoje contando com a presença de Carlos Eduardo Luz. Voltamos já! Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para o segundo bloco de hoje do programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade e veiculado pela TV Educativa Prevê, de Bauru, São Paulo, Brasil. Estamos hoje com Carlos Eduardo Luz, um estudioso da ciência, da filosofia, mas hoje estamos fazendo perguntas sobre o aspecto religioso. E eu quero saber, Carlos, essa história aí de a gente viver muitas vezes, reencarnação, que é trazida aí de uma parte lá dos hindus e lá do Oriente, também do Extremo Oriente, muita gente acredita que vive várias vidas. Se a gente assistir alguns seriados coreanos, a todo momento eles estão falando da reencarnação.
Eles misturam um pouco a coisa, né? Que às vezes um indivíduo morre, eles colocam outro espírito no lugar que não tem nada a ver com a realidade. Mas o espiritismo é reencarnacionista. Carlos, eu não estou lembrando do que eu fui na vida anterior. Como é que é essa história? Eu não teria que estar lembrando lá das vidas que eu já tive no passado, Carlos? Sidney, essa questão da reencarnação, ela é um tema importantíssimo. Hernani Guimarães Andrade, um grande cientista que morou em Bauru, inclusive, fez pesquisas aqui, ele dizia que é uma lei biológica, não é uma questão de religião. E a ciência, como já está acontecendo, através de estudos de Ian Stevenson, que estudou mais de 3.000 casos de crianças que se lembram de ter vivido em vidas passadas, e nesse estudo que ele fez, ele tem as chamadas marcas de nascença, que as crianças trazem, né, de fatos que aconteceram naquelas vidas. Então, além do relato, além da história, né, além do que elas falam sobre aquela vida e haver comprovação disso, existem também situações objetivas, que são essas marcas de nascença. Quer dizer que algumas pessoas se lembram de vidas anteriores, Carlos? Exatamente, principalmente crianças nessa fase 3 anos, quando começam a falar, muitas crianças, quando o tempo que elas ficaram no plano espiritual é curto, ou seja, elas desencarnaram espíritos que habitavam o corpo delas em outras vidas, desencarnaram com qualquer idade, foram para o plano espiritual e ficaram um tempo curto lá. A memória está fresca ainda. Seria essa a ideia. Né? Então a memória está fresca, ainda elas se lembram. Né? Tem casos de crianças que recusam, você não é minha mãe, você não é meu pai. Né? E aí conta uma história, né, e a partir dessa história, ela é verificada. E os estudos de Ian Stevenson eram exatamente nisso. Algumas pessoas, inclusive, eu vi um caso de Ian Stevenson, havia uma criança que não queria tomar leite. Olha só que absurdo, não gostava de leite. E aí descobriu-se pelas suas recordações que ele havia morrido na vida anterior, na Índia, por causa de leite estragado. Exatamente isso. Segundo esses estudos, muitos falam em termos de inconsciente profundo, aliás, subconsciente profundo e subconsciente. Quer dizer, o que nós temos armazenado em nós na profundidade são essas vivências que nós tivemos, né, na outra vida. E o subconsciente normal seria as recordações daquilo que aconteceu nessa atual encarnação, nessa nossa vida. Então, a questão da reencarnação, existe um bloqueio, né, como você perguntou, um bloqueio nessa nossa memória. Esse bloqueio é exatamente pela reencarnação, seria um power on reset, quando a gente liga e desliga um equipamento eletrônico, para ele começar de novo e limpa toda a memória, apaga tudo, para começar de novo, para sair daquela situação que ele estava. É o reset, a resetar o computador. Exatamente. Isso acontece conosco, então? Então, a reencarnação seria isso. Um reset de situações que, vamos imaginar que na outra vida a gente fez coisas que não devia, e daí a esse reset, e nós, a partir dessa vida, da nova reencarnação, nós temos todo o bloqueio do que aconteceu lá. Porque vamos imaginar que em uma casa de 4 filhos, 3 foram pessoas ótimas na outra vida, e seria aquela ovelha negra, aquele que aprontou tudo errado. Se todos soubessem disso já de cara, já desprezava. Ele já falava, eu não tenho jeito mesmo, a minha vida é torta mesmo. Agora, sendo assim, não. Né? É como se a gente conseguisse, num presídio, isolar todo o passado das pessoas e desse a chance delas recomeçarem de novo, numa nova vida, e esquecer tudo de errado. Você tem toda a razão. Se um prisioneiro sai da cadeia, ele gostaria de
que a sociedade se esquecesse do que ele fez errado e ele mesmo se esquecesse, não é isso? E tivesse uma nova oportunidade de fazer. Então, essa é a explicação do porquê de que nós temos apagado a nossa memória em outras vidas, né? E aí, não quer dizer que nós vamos sofrer consequências nessa vida de fatos que, se a gente não lembrou, como que aquilo vai corrigir? Corrige exatamente porque quando esse mecanismo acontece, quando a gente insiste numa prática que não deu certo na outra vida, aquilo traz em nós um sentimento muito ruim de que alguma coisa é horrível aquilo ali. É o reflexo condicionado de Pavlov? Exatamente. O Pavlov, ele nas suas pesquisas, ele descobriu isso, né? Quando ele dava comida para o seu cachorro e a partir de um determinado... ele tocava uma campainha para chamar o cachorro. E daí ele via que ele salivava, né, já na expectativa do alimento. E depois ele percebeu, então, que mesmo que ele não tivesse o alimento, quando ele tocava a campainha, o cachorro salivava. E ele chamou isso aí de reflexo condicionado. É aquela história de pessoa que morre afogada tem medo de água fria, né? É mais ou menos isso? É, mais ou menos. Ou cachorro picado de cobra tem medo de linguiça. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, Carlos, porque eu tenho muita coisa para lhe perguntar. E uma delas, eu já vou adiantando. Essa história de reencarnação é a mesma ressurreição que é citada por alguns irmãos de outras crenças, inclusive defendendo que é a mesma coisa, e que Jesus teria ressurgido dos mortos. Então eu quero saber no próximo bloco, primeiro, Jesus ressurgiu dos mortos, voltou a viver depois de morto? Assim como aconteceu com Lázaro? E reencarnação é a mesma coisa que ressurreição? Então saia daí, voltamos já já. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que está espetacular. As respostas de Carlos Luz são, assim, muito facilmente interpretadas e entendidas. E ele está falando de religião. E eu perguntei, do bloco anterior, ficou para agora, se reencarnação e ressurreição é a mesma coisa. Essa questão foi feita a Jesus por nada mais, nada menos que Nicodemos, que era um doutor da lei. E Jesus ficou admirado dele não saber isso, né? Falou, se você não sabe, né, dessas coisas, você que é doutor da lei, né, como que você vai querer saber da realidade espiritual? Explicando assim que a reencarnação seria uma lei natural, Jesus falava ali, né? Que Nicodemos perguntou, eu teria que voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Né? E Jesus deu a resposta que ele devia saber disso aí. Então, onde está escrito ressurreição, se a gente riscar, né, na Bíblia e escrever reencarnação, toma um novo sentido. Mas, Carlos, depois que Jesus estava morto, foi atestado ali, muita gente testemunhando, e some o corpo dele. Dizem alguns que ele saiu pela porta dos fundos. Dizem outros que simplesmente foi movimentada a pedra e José de Arimateia teria dado um jeito de levá-lo para outro lugar para que não houvesse nenhum culto
aos seus restos mortais. Mas daqui a pouco ele aparece para mulheres, Maria de Madalena, aparece para discípulos andando na estrada, em carne e osso. Jesus voltou da morte, Carlos? Ele ressurgiu? Mas é muito interessante essa questão. O Espiritismo estudou vários casos desse tipo aí, não só o Espiritismo, como a parapsicologia, como a metapsíquica, de espíritos que se materializam e manifestam. Pessoas que foram reconhecidamente mortos, né, tiveram seu corpo físico extinto e que voltaram à vida no novo corpo. Peraí. Então, vamos explicar melhor que eu não estou entendendo e espero que a gente possa esclarecer para o nosso público. Então, o corpo, o antigo, o cadáver continua lá, do jeito que está. E a pessoa, ela se materializa, é a sua alma que se torna visível de novo, é isso? Exatamente, porque se a gente pensar, Sidney, quando há o fenômeno da morte, o trânsito da morte, é como se o espírito tirasse uma roupa, se despisse daquela roupa velha e assumisse um novo corpo, um corpo espiritual, né? E vivesse com esse corpo espiritual no plano espiritual. Mas geralmente ele é invisível, não é? E ele é invisível aos nossos órgãos dos sentidos. Mas ele pode fazer, usar ectoplasma, usar uma substância semimaterial e fazer com que esse corpo, que essa forma desse corpo seja revivida literalmente. Mas Jesus, isso geralmente é para médiums de materialização. E Jesus tinha esse poder? Jesus tinha o poder dele como o espírito mais puro e perfeito que apareceu no planeta. Ele tinha condição de produzir fenômenos com um conhecimento de causa maior que qualquer outra pessoa. Ele era médium de Deus aqui na Terra? Podia chamar ele de médium de Deus, porque Jesus não era médium de outros seres, porque ele era o mais puro e perfeito que apareceu aqui. E não teria ninguém para ele ser intermediário. Então ele, na sua manifestação aqui, ele podia utilizar, por exemplo, o ectoplasma da própria natureza, e com esse ectoplasma ele moldar o seu corpo, e o corpo materializado ele tem capacidade até de se alimentar. Quer dizer como foi o caso. Quer dizer que ele apareceu, foi uma aparição dele, foi uma materialização da sua alma para que ele se tornasse visível. Assim é entendido as explicações baseadas nos estudos do Espiritismo. Carlos, a hóstia e o vinho são realmente o corpo e o sangue de Jesus? Nesse aspecto aí, o Espiritismo admite que foi uma metáfora que Jesus usou, né? Tomar e comer, esse é meu corpo, tomar e beber, esse é meu sangue. Isso aí Jesus estava usando uma linguagem metafórica para falar, gente, vivencia o meu evangelho, vivencia o meu ensinamento. Lembrem-se de mim. Lembre-se e façam isso em minha memória. Quer dizer, agora entender que Jesus estava literalmente ali, que estava... Esse ponto, inclusive, foi discutido em concílios, em congressos, e as pessoas que levaram isso, elas foram rechaçadas pela ideia que permanece. Mas muito mais importante do que pensar no ritual, é nós pensarmos realmente em vivenciar o que Jesus ensinou. Ele, como mestre, ele contava conosco que nós utilizássemos o ensinamento dele. E ele era o caminho, a verdade e a vida. É isso que eu queria perguntar agora para encerrar o programa. Nós estamos só com mais alguns minutinhos. Jesus é realmente o caminho, a verdade e a vida? Com certeza. Porque se a gente praticar o que ele ensina, realmente nós nos despojaremos das nossas inferioridades, da herança, dos atavismos que trazemos da animalidade e chegaremos com toda a pureza necessária à presença dos outros espíritos já evoluídos e à própria proximidade de Deus, nosso Pai de amor e de bondade. Nossa, mas essa explicação final sua foi surpreendente, muito interessante. Como podem acompanhar os caros telespectadores,
o Espiritismo não tem novidades sobre o aspecto religioso. A religião espírita é simplesmente a religião trazida pelo Cristo. Seus ensinamentos, suas propostas, seus exemplos, suas parábolas, para que nós possamos ser felizes na Terra, desde que sigamos as orientações do Cristo. Carlos, muito obrigado pela sua presença. Realmente, mais uma vez, você trouxe excelente conteúdo e de uma forma gostosa, agradável. Eu agradeço, Sidney, a você, a TV Prevê, que permitiu que tivéssemos condições técnicas de fazer esse estudo, essa apresentação. Agradecer ao SEAC, que permitiu a gravação, né? Ao TEL, e também aos que nos assistem e que busquem conhecer o Espiritismo, busquem ler o Livro dos Espíritos, que lá tem a explicação de todas as nossas necessidades existenciais. Muito obrigado, Carlos. Como vocês veem, o Espiritismo, ele não obriga nem mesmo pratica o proselitismo, que é o convencimento para que as pessoas passem a seguir os seus caminhos. Você é um bom católico? Continue sendo um bom católico. Você é um evangélico? Continue firme lá, assistindo às pregações do seu pastor. Você frequenta a igreja messiânica, o budismo, que assim seja. Judaísmo, o que importa é que nós temos muitos caminhos, verdadeiros caminhos, que vão lá na frente se cruzar em direção ao infinito, em direção à perfeição de Deus. Muito obrigado pela sua presença, sua companhia, que Jesus abençoe sua casa e na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Despertar.